como eu disse, a minha esposa é contadora e ela disse, eu perguntei para ela, que pergunta eu poderia fazer para o Faber, né, que é contador, assim, que as pessoas normalmente te perguntam e que seria interessante para o nosso público. E uma pergunta que fazem para ela direto, e assim, é crua mesmo, viu? Quanto que eu vou pagar de imposto na minha empresa? E sendo que o cliente não sabe se ele vai ser MEI, Simples, Limitada, EIRELI, nada. Como é que tu me responde isso? Davidson, quando tu me fez essa pergunta, agora eu fiquei viajando aqui nos processos de impostos e eu gostaria de explicar a tua pergunta, eu gostaria de exemplificar, tá? Mas assim, ó, realmente, é legal essa questão primeira coisa que o cara entra, assim, quanto que eu vou pagar de imposto? E quando o cara não pergunta, eu já falo, tá? Eu costumo trabalhar dessa forma. Aí eu já chego, já tento, teus custos vão ser esses, tu vai ter tanto com escritório, tu vai ter tanto com INSS do teu Prolabore, tu vai ter tanto teu FGTS dos teus funcionários e tu vai ter tanto de imposto, tá? Eles perguntam, realmente, é isso aí, tá? Vamos pegar um enquadramento, vamos pegar o Simples Nacional, tá? Que a maioria das empresas estão enquadradas no Simples Nacional, e o Simples Nacional, ele tem tabelas distintas por atividade, tá? Então, dentro desse teu exemplo, tá? Vamos pegar um comércio. O comércio, ele parte de uma tabela de um percentual sobre o teu faturamento, 4%. Vamos pegar o serviço. O serviço, ele tem duas tabelas. Ele tem o anexo 5 e o anexo 3. O anexo 5, ele parte de 15,5% sobre todo o teu faturamento, e o anexo 3, ele parte de 3% sobre o teu faturamento. O que eu preciso para anexar no anexo 3? Eu pagar 6% e não 15,5%. Eu preciso enquadrar a minha empresa ao fator R. O fator R é o percentual sobre a minha folha de pagamento, sobre o meu INSS, sobre a minha folha de pagamento, sobre o faturamento da empresa. Então, dentro do Simples Nacional, ele é escalonado, ele parte de um percentual, tá? E ele vai evoluindo conforme o teu faturamento. Tá? Isso que é questão de imposto. Então, Faber, digamos assim, se eu recebo 100 mil de faturamento, seria 15%, naquele exemplo que tu deu ali, seria 15% de 100 mil. Direto esse cálculo, mas isso é só para o governo, né? Quero dizer, só para a Receita Federal. Tem mais coisa. David, ele não é tão simples assim. Vamos pegar uma empresa. Não é simples? Simples não é simples. É isso mesmo, simples não é simples. Vamos pegar uma empresa que está iniciando no primeiro mês dela. Tu enquadra esse percentual ao teu faturamento. Isso, ele vai... como simples, ele é uma união de vários impostos. Tá? Vamos pegar uma indústria. O IPI, ele está dentro do Simples Nacional. O Simples Nacional, ele é um percentual, vamos pegar esses 4%, tá? De picado nos impostos tradicionais que a gente paga dentro de uma empresa. Uma indústria paga IPI? Paga. Ele está um percentualzinho referente aos 4%, está sendo referido ao IPI. E esse INSS patronal, um pedacinho desses 4% ele está dentro, um pedacinho desses 4% se refere a INSS, e assim sucessivamente, ICMS, tá? Então, uma empresa que está iniciando hoje, ele parte do percentual mínimo. No decorrer do tempo, a gente vai fazendo uma média do faturamento dos últimos 12 meses para chegar no percentual que tu vai aplicar dentro da tabela. Eu vendi 100 mil no primeiro mês, eu vendi no segundo mês 150. Eu vou fazendo uma média, tá? E a empresa que ultrapassar os 12 meses, essa média feita através dos últimos 12 meses, e aí que eu vou achar o percentual que vai estar vinculado à tabela. E aplica. É que nem tu brincou antes, ele é simples, mas não é tão simples assim. Então, só para a gente esclarecer, né? Eu estou abrindo um negócio agora, eu comecei a vender, comecei a faturar. E eu imagino que o meu imposto vai ser em torno de 15%, então. Ou imagino, na verdade, o percentual mais baixo possível.
e chegou em novembro e eu vendi muito mais do que aquilo e a minha categoria já passou a ser de 15%. Eu pago retroativo ou... Não. Não? Não. Tu vai apurar a média daqueles meses ali, vai te enquadrar dentro da tabela, você vai ser 4, 5, 6, 11, 12, e aí tu vai aplicar o percentual. Ele vai evoluindo o teu percentual da tua tabela com o tempo. Perfeito. Então, eu vendi 100. A minha média vem dando 100 mil reais por mês. Tá? Aí lá em novembro eu vendi 500, eu vou aplicar sobre os meus últimos 12 meses. Aqueles 500 que tu vendeu, ele vai entrar para o próximo mês. Aí no próximo mês eu vendi 500 de novo. E aí vai subindo progressivamente o teu percentual. Ok. Eu pergunto isso porque eu acho que é muito importante, né? Na verdade, tá na fórmula de cálculo de preço de venda o imposto que tu vai pagar. Então, se tu tá crescendo rápido, tu abriu um Simples Nacional e tu entrou na primeira categoria, o teu preço de venda, a composição do teu preço de venda precisa ir levando em consideração esses aumentos conforme eles vão sofrendo, né? E talvez seja de mês em mês tu tenha que ir aumentando o percentual, mas ainda assim é muito importante que seja Mas ele aumentaria o percentual se ele estivesse crescendo muito e bem rápido, né? Porque não isso, que nem eu falei ali, ó, eu simplifiquei, tu tá em 100, e aí tu passa para 500. Aí sim, realmente aumenta. Esse controle, geralmente, para os meus clientes, eu costumo fornecer, né? Ó, tu tem que subir a tua margem. O que acontece a grosso modo? Geralmente, o cara aplica um markup em cima do seu custo e começa a vender. Ele não analisa nada da questão de quanto que ele paga de imposto, quanto que ele tem de fixo. Eu costumo trabalhar com meus clientes assim. Eu dou toda essa orientação, tá? Essa orientação tributária. Ó, os teus 30% que tu está colocando não está cobrindo mais os teus custos fixos e nem teu imposto que tu está pagando. Realmente o pessoal não trabalha muito dessa forma. É o cara que entende do negócio, entende do que ele está fazendo. Ó, uma confeitaria, o cara entende de fazer bolo, mas ele não entende do negócio dele, né? Ele não entende de botar preço, quanto é que funciona, quanto é que ele paga de imposto, quanto é que representa a folha de pagamento, quanto é que representa os custos fixos, tá? Então, mas é bem interessante. Nesse formato que tu colocou, Pedro, é muito interessante a gente entender como é que funciona, porque tu tá montando o teu preço de venda através dos teus custos, e o imposto, com certeza, ele agrega um percentual alto às nossas despesas, né? Perfeito.